Olá! Oi, Estamos devidamente, oficialmente conectados? deixa eu Que só bom! ver aqui. Tudo certo por Agora eu aí, coloquei o amigo? celular no modo avião. É bom, é bom. Então, seja muito bem-vinda, Terezinha. Seja oficialmente bem-vinda aos nossos lares, à Casa do Caminho. É uma honra tê-la aqui com a gente hoje, para a gente conseguir trocar algumas ideias sobre ensinamentos do Cristo, né? Falar um pouquinho sobre esse cara que veio aí para ensinar muito, né? E que a gente deve refletir sobre tudo que ele trouxe, tá? É uma alegria para a gente tê-la aqui hoje e a gente vai poder trocar várias ideias sobre esse assunto que nos é tão desconhecido ainda, que a gente fala muito, mas não conhece muito sobre ele, né? Que é a Uhum. fé e a religiosidade. Então, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, muito obrigada mesmo. Amigos, então sejam todos bem-vindos aí, já vão tomando seus assentos, a gente começar o nosso estudo de hoje. Hoje teremos a honra de ter a nossa amiga Terezinha, de Brasília, com a gente, fazendo um estudo aí especial. Terezinha, para quem não conhece ainda, convidamos a segui-la também no Instagram. A Terezinha trabalha no Grupo Espírita Operários da Espiritualidade, distrito, né? Responsável pelos estudos doutrinários da casa já tem um bom tempo aí, né? E que a gente possa trocar várias ideias boas, produtivas, né? E que a gente consiga se conectar uns aos outros, né? E hoje, para a gente começar o nosso estudo, eu tomei a liberdade de fazer uma prece de mim mesmo. Por favor, Primeira vez, né, que a gente vai afinal tomar vamos esse... fazer sobre a fé, né? Precisamos Né? começar com a prece. Exatamente. Então, convido a todos os nossos amigos que entraram aí até agora, aos que, não, aos que entraram e que querem convidar outros amigos, convidem, mandem essa live para os seus companheiros, conhecidos, familiares e amigos, para a gente conseguir ter uma noite especial aí, todo mundo junto. Então, já que estamos finalizando, né, essa live é a última live do ano de 2020, e que ano que foi esse, né? Eu tomei liberdade de fazer uma prece aí voltada para esse ano e conectando com o tema desse estudo de hoje também. Então, de forma particular, íntima de cada um, convido a todos a se escutarem, acalmarem os seus espíritos, sentir a sua respiração para que a gente consiga ouvir o que tem dentro de cada um, né? E como prece hoje, eu tomei esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre esse ano. Então, Deus, Senhor de nossas vidas, nesse ano que está prestes a terminar, neste ciclo que se encerra para os homens, paz, que para ti é apenas a continuidade, nesses últimos meses que fomos testados de praticamente todas as formas, temos apenas uma coisa a dizer: gratidão. Por nos ensinar a enxergar que o bem mais valioso da vida é a saúde, por nos ensinar quem realmente são nossos melhores amigos, a família, por nos carregar no colo quando o nosso medo foi maior do que a nossa fé, por nos ensinar que o dinheiro é sim importante para nosso sustento material, mas que a vida não se limita aos interesses terrenos e que o alimento da alma é imprescindível ao homem, por nos permitir continuar a estagiar nesse planeta que nos acolhe tão generosamente, ainda em meio a tantas dores e sofrimentos, por nos garantir o amparo e a assistência necessários a cada fragilidade que nos é peculiar e, por fim, por nos compreender, por nos fazer compreender que às vezes é preciso perder tudo para nos lembrar que, na verdade, já tínhamos tudo, mas não percebemos. Por isso e por muito mais, obrigado, Senhor, e continue conosco hoje e sempre. Amigos, está aberto os nossos estudos de hoje com a nossa companheira Terezinha de Brasília. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Vamos dar início ao nosso estudo Obrigada. de hoje. Vamos tomar a liberdade aqui de fechar a caixinha de diálogos aqui rapidamente, para que num determinado instante a gente volte a se falar.
e trocar uma ideia, porque, como eu sempre costumo dizer, mineiro gosta de prosear, viu, Terezinha? Ah, adoro os mineiros. Eu acho que Jesus escolheria Minas para nascer. Eu também, viu? Bem, gente, boa noite. Que alegria estarmos juntos. Alegria mesmo. Alguém mencionou a comunhão espírita. Eu sou palestrante convidada da Comunhão Espírita. Todas as semanas nós fazemos uma live. Nesse momento nós estamos percorrendo os caminhos do Evangelho dentro da obra de André Luiz. Todas as quintas-feiras, às 16 horas, estamos ali fazendo essa reflexão. Eu sou também de uma casa muito pequena, o Grupo Espírita Operários da Espiritualidade, que fica na Samambaia. Nós participamos ativamente do movimento espírita. É uma casa pequena, mas nós gostamos bastante de estudar. E sempre que é possível, nós estamos trabalhando, levando os estudos, compartilhando os estudos que nós fazemos na forma de palestras, na forma de seminários, sempre que nos é dada essa oportunidade. Então, quero agradecer imensamente a essa Casa do Caminho por nos acolher e desejar a todos vocês um ano novo, um Feliz Natal. Ainda estamos na época de Natal, né? E um ano novo cheio de alegria. Mas vamos lá, vamos conversar sobre fé e religiosidade. Eu escolhi esse tema porque é um dos temas que mais me são caros. Por quê? Porque nós começamos, às vezes, nós temos uma dificuldade muito grande em distinguir o que é fé, de fato, e o que é crença. O que é uma crença? A crença é um compromisso com uma ideia qualquer, né? Eu acredito que se eu fizer isso ou aquilo, isso é possível que aconteça. Mas a fé não. A fé é um compromisso, sim, relacionado com a ideia da divindade. A fé nós podemos entendê-la como uma virtude, inicialmente. Nós podemos entender a fé como uma virtude, é por isso que Kardec vai dizer que a fé parece, de algum modo, inata, basta uma centelha para desenvolvê-la, mas nas pessoas, essa facilidade para assimilar as verdades espirituais já é um indício de um progresso anterior. Porque a fé não é algo que possa ser prescrita. A partir de agora, você vai conhecer esses artigos de fé, esses dogmas, e você vai adquirir a fé verdadeira. Não. Embora todas as religiões tenham seus artigos de fé. Se você tirar, é um sistema, né? A religião é um sistema. Se você tira isso ou aquilo, já não é mais condizente, vamos dizer assim, com a proposta dessa ou daquela religião. Então, vamos para a nossa. Em primeiro lugar, nós somos cristãos. E o cristianismo, como a fé cristã se manifesta? Paulo vai dizer na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele começa dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é uma condição que nos oferece uma antecipação desse mistério profundo, porque quando nós pensamos em Deus, nós podemos imaginar alguém especial dirigindo o mundo. Muitas vezes nós escutamos pessoas dizer que nós somos como fantoches nas mãos de Deus, que Deus manipula as nossas vidas, que Deus é muito cruel por permitir que isso ou aquilo aconteça. E isso denota, ainda assim, a possibilidade de uma crença em Deus. Nos dias de hoje, nós falamos de uma espiritualidade ateia. Posso ser uma pessoa profundamente espiritual e não acreditar absolutamente em nada, ser totalmente desvinculada da religião. Porque eu estou entendendo aqui o espírito como aquilo que é esse algo imaterial que faz parte do meu ser, né? Meu corpo físico, e o que há de imaterial em mim, esse é o meu espírito. Então eu posso falar de uma espiritualidade ateia, muitos filósofos vão defender essas ideias. Mas o que é interessante é que a proposta
que Kardec nos apresenta é dessa fé raciocinada. Dessa fé, ele vai dizer, né? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a nossa fé também precisa de uma base. Essa fé religiosa, ela precisa de uma base. Qual é a base da doutrina espírita? A base da doutrina espírita são as 3 revelações, né? O judaísmo, o cristianismo e o próprio, a religião dos espíritos, que é essa religião do amor, né? As revelações espirituais. Então, aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai trazer das instruções dos espíritos, o espírito José dizendo que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E aí a gente começa a pensar nisso. Vamos buscar essa virtude. Uma virtude básica, fundamental, é a fidelidade. O que é a fidelidade? É o compromisso com o bem acima de tudo. Então, a fé, esse espírito José vai dizer que a fé é uma divina inspiração. É essa inspiração de Deus que desperta todos os instintos nobres que conduz o homem de bem. A fé é essa base da regeneração. E aí nós começamos a pensar em termos de religião. Nós temos as religiões constituídas, né? Há uma discussão muito interessante se o espiritismo é uma religião, é uma filosofia da religião. Mas quando nós vamos buscar o apóstolo Tiago, lá na sua carta, capítulo 1, versículo 27, ele vai falar, ele vai definir essa religião pura, essa religião imaculada para com Deus nosso Pai. Qual é a religião que Tiago vai nos apresentar? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, em todas as épocas, nós vamos encontrar essa religiosidade, porque a religiosidade é essa busca, é este sentimento, é essa percepção do sagrado. Tem um grande especialista, um grande filósofo dessa área, Otto, ele vai nos dizer que esse sentimento do luminoso é essa percepção das coisas sagradas. O que é o sagrado? Você define o sagrado a partir de um mistério, do mistério tremendo. O que é esse mistério? Mistério é mistério. Mas há algo que nos atrai para ele. Por isso que quando nós vamos pensar a fé realmente, nós vamos pensar em termos de experiência, da experiência religiosa. Há a teologia, as teologias, há os livros sagrados em todas as épocas, há os livros que expressam a cultura, a ideia da religião, mas há algo de pessoal. Aqui nós vamos encontrar Jesus, vou pegar o livro Boa Nova, esse livro maravilhoso. Quando Jesus está ali conversando com Joana de Cusa, ele vai dizer, Joana, agora eu me lembrei do Simão Pedro, que ele diz, Dona Joana de Ângeles. Acho muito bonito isso. Fica aqui o meu carinho para ele. Joana, só há um Deus que é nosso Pai. E só existe uma fé para todas as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra e eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. E aí como vem o mais importante aqui. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se um combate sem sangue da redenção espiritual. Então aqui, quando Jesus diz, eu venho para abrir um templo da fé viva nos corações dos homens, nós vamos encontrar a correspondência a essa fala. Estou aqui com o Novo Testamento, a tradução do nosso querido Haroldo Dutra. No capítulo 4 do Evangelho de João, no encontro de Jesus e a samaritana, quando Jesus diz a ela, crede em mim, mulher,
Porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o nosso Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois que também o Pai busca aqueles que assim o adoram. E aí nós vamos ter a definição de Deus que Jesus nos oferece. Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E aqui nós vamos lembrar, né, das escrituras sagradas, quando nos fala que o Deus não pode ser adorado em templos construídos por mãos humanas. Nós vamos encontrar Leon Denis na sua assertiva maravilhosa, nessa frase inesquecível: tende por templo o universo, por imagem Deus, por altar a consciência, por lei a caridade. Estas palavras definem essa fé e, ao mesmo tempo, esse sentimento de religiosidade, essa nossa busca. Qual é o templo que foi preparado para a adoração de Deus? É Paulo que vai nos lembrar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós. Minhas irmãs, meus irmãos, o que é esse Espírito Santo que habita em nós? O que é essa presença divina que nós carregamos em nossa alma e não nos damos conta disso? É muito belo aquele momento, aquele narrado na Gênesis, em que é dito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Há em nós um lugar sagrado. Há em nós algo de divino, de incorruptível, de que não pode ser tocado, porque ali é o Santo dos Santos. É a presença divina em nossa alma. É o nosso ser, é a nossa essência. Nós estamos caminhando para desenvolver essas potências. Um dia nós seremos espíritos puros, espíritos bem-aventurados, consoante o que está dito no livro dos Espíritos, na pergunta 170. Então, Kardec vai expressar esse sentimento, essa religiosidade, trazendo para nós a lei de adoração. O que é a adoração? É o serviço a Deus. Eu não sei grego, mas tem uma palavra grega que é bem bonita, é terekeia. Não sei pronunciar, gente. Mas existe uma palavra para falar desse serviço a Deus, dessa adoração a Deus. Então, Kardec, as pessoas vão falar: tem uma teologia espírita. Não há uma teologia espírita. Teologia é uma ciência de Deus. O espiritismo não faz uma ciência de Deus. Podemos, sim, considerar o espiritismo como uma filosofia da religião? Podemos, sim. Mas aqui Kardec vai colocar qual é o objetivo da adoração. Tem um filósofo, Bakunin, ele vai dizer, é horrível a frase, quando eu li essa frase eu chorei, porque ele diz: o homem orando ao seu Deus é como um cão implorando o olhar do seu dono. E é muito triste, ainda me vem uma dor no coração, mas para muitas pessoas, a religião é isso mesmo. Para muitas pessoas, há uma distância tão grande entre Deus e elas, tão intransponível, que ela vai precisar de mediadores que vão explorar a sua credulidade, a sua boa-fé. E o que a doutrina espírita nos mostra? Que não existe um Deus lá, do outro lado. O que existe é essa presença divina em tudo e em todos. O Espiritismo nos ensina o que é a adoração. Né? O que é essa adoração? Em que consiste a adoração? Pergunta Kardec.
na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima a sua alma de Deus. Né? Porque nada pode nos separar do amor de Deus, como Paulo vai dizer. Nada. Nós estamos em Deus. André Luiz vai nos lembrar que nós estamos mergulhados na mente divina, do mesmo modo que os peixes e as algas estão no oceano imenso. Eu lembro de minha filha tinha 7, 8 anos de idade, e ela amava todos os animais, e naquele dia ela estava me dando trabalho para ir tomar banho. E eu, vai tomar banho, cachorro. Ela, cachorro não gosta de tomar banho. Vai tomar banho, peixe. E depois de eu ter descido o zoológico inteiro para encurtar a história. Vai tomar banho, peixe? Aí ela, peixe não gosta de tomar banho. Eu fiz, que é isso, minha filha? O peixe vive d'água, peguei você. E ela me respondeu, mas ele não sabe disso. E naquela hora eu me toquei, né? Realmente, nós estamos em Deus, como os peixes na água. Mas o peixe não tem consciência do oceano. Nós também ainda estamos vivendo para irmos avançando no despertar dessa consciência que se abre para esse mistério profundo. Santo Agostinho, nas Confissões, vai nos dizer que Deus é mais íntimo de nós do que o nosso próprio corpo. Que o amor a si é o amor a Deus. E aí nós começamos a desenvolver uma outra via, um outro caminho para Deus. Essa experiência mística que nós vamos sempre, né, ouvir, ler, estudar as narrativas daqueles que conseguiram viver essa experiência de Deus, ela é incomunicável, minhas irmãs. É impossível de ser transmitida, meus irmãos. Porque é uma experiência, é uma vivência, é um encontro, ela é narrada. Cada vez que ela for narrada, vai apresentar um elemento diferente, porque é impossível reproduzi-la. Quem viveu essa experiência sabe como é esse encontro. Às vezes as pessoas dizem, mas espera aí, tem 3 narrativas de Paulo do encontro dele com Jesus, e se o livro fosse maior, teria muito mais. Por quê? Porque essa experiência ela é incomunicável. Essa consciência dessa presença de Deus na alma, que só pode ser dita através de metáforas. Por isso nós vamos encontrar aqueles que falam do mistério tremendo, da presença de Deus, esse sentimento de temor, de reverência, né? Não é medo. O temor de Deus é o princípio. Não é medo, é reverência. É a consciência da nossa pequenez diante da grandeza. É esse sentimento do sublime. Não é essa pequenez falsa, de falsa modéstia, que diz, eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Isso não é pequenez. Não é dessa pequenez que nós estamos falando. É dessa consciência, dessa grandeza que não nos esmaga, que não nos oprime, mas que se revela na flor que desabrocha, no pássaro que canta. Todos aqui devem conhecer esse poema belíssimo do Eurípides Barçanufo, Deus. Né? Quando ele diz, reconheço-vos eu, Senhor, e eu vou deixar que vocês busquem daqui a pouco no YouTube para ouvir aquela maravilha, essa presença. Reconheço-vos eu, Senhor, nas palavras de Jesus, quando diz, Pai nosso que estás nos céus, ou quando os anjos cantam, glória a Deus nas alturas. Então, minhas irmãs, meus irmãos queridos, essa adoração é um sentimento inato. Kardec, os espíritos vão responder para Kardec que nunca houve povos ateus, em todos os povos, em todas as culturas. Mesmo quando houve uma experiência, uma tentativa de se impor, o ateísmo, o materialismo, ele não vingou. Não vinga, porque não é possível, porque aqui é o domínio do transcendente. Há algo mais em nós, há algo maior. O nome que nós damos é Deus. Mas o que é Deus? A espiritualidade vai responder de uma forma que seja acessível ao nosso entendimento, porque precisamos de uma resposta. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E nós não podemos ainda abarcar essa definição. Né?
nós ainda não temos o sentido para percebermos. A mediunidade é esse sentido que nós estamos desenvolvendo para que mais tarde possamos ter as percepções do que é esse céu, do que é essa presença divina. Então, é uma outra coisa que eu acho muito importante aqui, quando no Livro dos Espíritos, a pergunta 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? E os espíritos respondem a Kardec: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre que o Senhor vos observa. Para muita gente, isso é uma paranoia. Onde eu estou, Deus está, tudo que eu faço, Deus vê, esse Deus que me persegue. Não se trata disso, minhas irmãs. Se trata de uma comunhão, de um amor. Qual é o maior de todos os amores? Nós ainda temos uma dificuldade imensa com o amor. Nós temos vários tipos de amor. Mas há um vazio que só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Esse amor a si mesmo. Nos nossos dias, nós confundimos o amor a si mesmo com o narcisismo, que faz com que nós queiramos estar em evidência sempre. Não se trata disso, isso não é amor a si. Isso é uma necessidade de amor, de ser amado, de ser visto. Esse amor a si é todo o cuidado que eu terei com a minha alma. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Todo o cuidado que eu tenho com a minha alma. E claro, com o meu corpo, porque nós somos espíritas. O imperativo espírita é cuidar do corpo e cuidar do espírito. Então, a religião, ela é uma forma de antropologia, é um modo de conhecer aquele grupo de pessoas, aquele país, aquele grupo de pessoas que se reúnem e manifestam a sua fé. Toda religião é um modo de conhecer o ser humano. Mas a religiosidade, esse sentimento que nos faz buscar esse amor, buscar a outra pessoa, uma pessoa desconhecida, porque Jesus apresenta uma forma de amor diferente no mundo. Não tem nada que supere, não existe nenhuma filosofia, nenhuma teologia, nenhum conhecimento que supere esse que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mesmo os ateus, eles vão reconhecer que há algo de diferente. Filósofo ateu, ele vai reconhecer que há algo diferente nessa atitude de Jesus, quando ele trata desse amor que inclui todos, desse amor ágape, desse amor caridade, desse amor que nada pede, desse amor que se completa ali no outro, nessa outra pessoa, seja ela conhecida ou desconhecida. Jesus ele vem exaltar o amor até os inimigos. Mas isso só é possível, esse amor só nos é possível quando ele tem por base a fé. É a fé que cria na alma a piedade. A piedade é esse sentimento religioso profundo, a gente vê muito na Bíblia a palavra ímpio. O ímpio, quem é o ímpio? É aquele que não cumpre os seus deveres sagrados. Quem é o homem piedoso? É aquele que cumpre os seus deveres religiosos. Por isso que quando alguém vai dizer assim, eu levei muito tempo para compreender isso. Por que ele vai dizer que a fé é mãe da esperança e da caridade? E que o Espírito José vai dizer aqui: a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Peraí, mas o mais importante não é a caridade? Essas três virtudes, fé, esperança e caridade, formam uma trindade inseparável. E aí ele faz alguns questionamentos importantíssimos. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas que se esperam. Se não tiverdes fé,
que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tiverdes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Nós vamos encontrar impulsos generosos. Nós vamos encontrar almas que não acreditam em Deus, não acreditam em nada, mas que são profundamente generosas. Mas que diante de situações como essa que nós estamos vivendo agora na pandemia, por exemplo, ficam indignadas com a vida. Por que que acontece isso? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Que é uma das grandes perguntas da filosofia. É um dos grandes problemas a serem resolvidos. E esse problema só é possível ser resolvido com a fé. Ninguém, além de Kardec, superou quando ele fala sobre as causas atuais das aflições, quando ele mostra a reencarnação do ponto de vista espírita, porque também tem isso, a reencarnação do ponto de vista espírita, ela tem um sentido diferente de outras ideias de reencarnação. Então, a fé é essa inspiração divina. Então, minhas irmãs, meus irmãos, o nosso querido Augusto deve abrir agora para algumas perguntas, para que nós conversemos, mas eu gostaria de concluir a minha fala lembrando aqui o que diz o Espírito José. Tem Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Título: A fé, mãe da esperança e da caridade. Tende, pois, a fé em tudo o que ela contém de belo e de bom, em sua pureza ou racionalidade. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimentos. Os milagres são obras da fé. Pronto, Augusto? Que lindo, minha amiga. Fala muito bem colocada. Tenho certeza que todos os nossos amigos e amigas aí se encantaram com isso, né? Eu fiquei colocando escrito um monte de coisa aqui para a gente comentar. E isso aí é muito bom. É essa parte que eu mais gosto, é a parte que a gente colabora, que a gente contribui, né? E mais uma vez convido os amigos a participarem, a falarem, a comentarem. Pode ser o comentário mais simples que vocês pensarem em ser, mas que vocês contribuam, porque é por isso que a gente está aqui, né? Nós estamos substituindo simplesmente o espaço físico que nós teríamos lá na Casa do Caminho, então, por isso mesmo, a gente abre esse espaço aí, né? Na maioria das vezes, amiga, quem começa perguntando sou eu mesmo. Opa! Eu acho que eu estou aqui porque eu acho que eu sou, né, o espírita que tem mais dúvidas, então eu estou aqui justamente para isso. E a gente tenta também trazer algumas questões aí que talvez seja dúvida de mais outros também, né? Para a gente disseminar um pouquinho mais, para a gente digerir, né, um pouquinho melhor, né, para descer, é como se a gente tomasse aquela água, né, aí desce um pouquinho mais fácil, né? A fé é um assunto que eu gosto muito de falar, porque ela, como eu disse no começo, né, a gente não trabalha muito com ela, né, com a compreensão do que é a fé, de como que ela se desenvolve, como que ela nasce, né? A gente nasce com ela, a gente desenvolve ela, como que é isso, né? E quando a gente fala de fé, como você muito bem disse, há povos que não creem em nenhum Deus, em nenhuma força, mas ainda assim vibram dentro desses seres uma fé inexplicável. A gente não consegue explicar, a gente não consegue definir o que seria ela, de onde que ela vem, por que causas que ela nos toma, né? E a gente escuta muito falar sobre pessoas religiosas e pessoas com fé. E, infelizmente, nem toda pessoa, nem todo espírito ou espírita, religioso ou religiosa, é sinal de que seja uma pessoa de fé. A gente sabe que a fé ela é intrínseca, né? Ela é de cada um, ela é entendida de formas diferentes, mas, acima de tudo, ela é sentida inevitavelmente. Só que a gente ainda tem aquela ideia de que
a gente, para desenvolver a fé, nós precisamos ser religiosos. E a gente sabe que muitos amigos, às vezes até mesmo quem está aqui, falo por mim mesmo, né? Por 32 anos sou espírita, mas há pouco tempo comecei a desenvolver a minha fé, comecei a escutá-la mais, né? A gente sabe que isso não é condicionante para que a gente possa perceber nossa fé. Embora seja um caminho, seja uma forma mais rápida, que tenha uma chance maior de que a gente consiga tocá-la, né? E quando você falou de fé e crença, me veio uma ideia muito forte sobre diferenças entre cada uma delas, né? Você falou muito bem que a crença é um compromisso de uma fé qualquer, seja ela, né? Já a fé é um compromisso com a ideia da divindade, é uma coisa maior que nos liga a quem criou, né? Aquilo que criou. Ela chega a ser compreendida como uma virtude inata, ou seja, ela nasce com cada um de nós. É como eu sempre digo no grupo de jovens, é aquele chipzinho que a gente nasce dentro dele que se conecta com qualquer operadora que seja, porque ele é muito forte, o chip conecta mesmo. Então, e a gente consegue entender, né, compreender e, acima de tudo, assimilar as verdades que são universais, que na maioria das vezes não se explica, né? E aí você falou muito bem aí sobre Paulo na carta aí que ele mandou, né? Falando sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a prova das coisas que não se veem. Acho que isso é uma frase muito... Eu nunca vi essa frase, é uma frase nova, que a gente vai começar a usá-la para a gente compreender um pouquinho mais sobre o que seria a fé e religiosidade, né? E tem uma coisa importante aqui, Augusto, que a fé, pela fé, nós nos unimos por antecipação a Deus. Por isso que a fé e a esperança e a caridade, o amor, eles vêm juntos. Porque aqui, o que é essa fé? É sentir Deus aqui no fundo do nosso coração. É um sentimento. Aí vem uma pergunta, a gente nasce com a fé? Né? Em algumas pessoas, eu achei muito, muito incrível que Kardec coloca aqui, quando ele fala fé religiosa, condição inabalável, ele vai nos lembrar o seguinte, que em outras pessoas, ao contrário, ela dificilmente, essas ideias, essas verdades espirituais, dificilmente penetram, porque é um sinal menos evidente, não menos evidente da sua natureza retardatária. Ou seja, aquelas pessoas que nascem com um chipzinho, que já dá para se conectar, como você colocou tão lindamente aí, essas pessoas elas já renasceram com essa intuição, com essa educação feita. Mas outras ainda está por fazer. Porque aqui também tem uma questão, é um dom divino, como tudo é dom divino. Mas aqui há todo um trabalho do espírito nessa busca. Quantas lágrimas nós vamos ainda derramar para aprendermos, para descobrirmos essa presença divina em nós e nesta outra pessoa. Entende? Então aqui é esse exercício também. É um exercício de fidelidade. A palavra fé vem da palavra fidelidade. Fidelidade é compromisso, né? Esse laço que nos une um ao outro. Então, assim, quem é que sente a fé? É o coração. É um sentimento. Olha que lindo. O coração é a nossa alma que sente. Quando você falou isso, me veio muito forte aqui, quando a gente tem dentro de casa amigos, conhecidos, normalmente pessoas um pouco mais velhas, né, cronologicamente, que elas têm uma fé muito forte, que elas se apoiam nessa fé para momentos de dores que elas não entendem, que elas não explicam, né? Como você muito bem disse, por que acontece coisas ruins com quem é bom, né? E aí me veio muito forte a ideia de que pela nossa crença, né, pelo nosso conceito de vida, né, sucessiva, que a gente assume vidas, né, uma após a outra, como experiência, como estágio, como benevolência divina de Deus para que a gente possa
corrigir algumas falhas, alguns débitos, né? E para que a gente se evolua, a fé eu entendo às vezes como o esforço que cada espírito tem em se conectar com Deus, que existe dentro de nós, e que, como a Rita e a Dulce muito bem colocaram, muito lindo, a frase que você colocou, que é como que o peixe que vive dentro da água, mas ele não percebe que ele está na água, porque Deus é simplesmente tudo. Estamos envoltos a Ele de uma forma quase que imperceptível, de tanto que Ele nos abraça, de tanto que Ele nos propicia carinhos. A gente não percebe isso ainda, mas nós hoje temos uma consciência maior, mais desenvolvida, que Deus está em nós de forma completa, infinita, inevitável, mas infelizmente ainda a gente não tem o grau de conhecimento ou de desenvolvimento para compreender, né, como Deus está em tudo, né? E aí vem aquela ideia forte de que aqueles que têm muita fé são aqueles que se esforçaram em se permitir sentir Deus, né? De que eles puderam dar a chance de ser sustentados pela força divina que até então eles não viam, que eles não sentiam, que eles não percebiam, mas eles entendiam que de uma forma ou de outra eles estavam sendo sustentados. E vida após vida eles vão fortalecendo. A gente brinca, né, com os jovens também, é como um corpo musculoso. Se eu tenho músculos trabalhados, desenvolvidos, eu vou conseguir suportar muito mais peso, eu vou conseguir pegar muito mais carga, sim, né? Mas isso me fez, né, ter mais treino, ter mais resistência, ter mais prática e, por consequente, mais esforço. Ninguém consegue ficar forte de um dia para o outro. Ele foi indo lá no treino todo dia, ele foi fortalecendo. E isso acontece com os nossos espíritos, né? Sabemos que a gente não lembra de tudo que a gente fez em outras vidas, mas o nosso perispírito, ele carrega, né, salvo nele de forma ininteligível, não sei se eu posso dizer esse termo, mas a gente sente isso muito forte. E esses amigos, né, que estão junto, eles percebem em seus espíritos essa fé que os sustenta. E a gente fica perplexos como eles conseguem isso, né? E a gente pensa assim, nossa, mas Deus deu para ele um dom muito grande, né? Mas será que Deus não proporcionou a mesma chance para todo mundo? Será que Deus, soberanamente bom e justo, não deu essa chance, né? Tem uma frase que eu gosto muito da tradição judaica. Eu amo as religiões, né? Todas elas. Se você vir aqui na minha biblioteca, você vai encontrar o Alcorão junto da Bíblia hebraica, as obras espíritas, o Evangelho por Emmanuel todo, né? Mas, e outras religiões, Bhagavad Gita, né? Mas tem uma frase na tradição judaica que eu queria que né, todo mundo gravasse. Porque a questão é, por que algumas pessoas percebem essa presença e outras não? Nós ficaríamos aqui até 1h da manhã conversando sobre isso. Por quê? E a tradição judaica tem uma frase que diz: abre no teu coração uma fresta do tamanho do buraco de uma agulha e eu te inundarei com a minha luz. Tem um quadro belíssimo de Jesus, todo mundo já deve ter visto esse quadro, é Jesus batendo numa porta. E aí, conta a lenda que quando o pintor terminou o quadro e apresentou, alguém disse, mas a obra está inacabada, a porta não tem maçaneta. E ele disse, não, essa é a porta do coração, só se abre por dentro. Então a pergunta é, o que eu faço, Senhor, para abrir a porta do meu coração para ti? E aí, meu querido, meus queridos e minhas queridas, a gente vai lá para Leon Denis, né? Lá sobre a dor, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor é uma dessas potências da alma que nos abre para isso. Ah, mas tem que sofrer? Não é que tem que sofrer, mas nós precisamos compreender o que é isso, a dor. Quando você vê ali um filho morto, quando você passa a experiência de uma dor inominável, e são tantas, uma tragédia na família, você faz uma escolha naquela hora.
Ou o seu coração está ali partido, a tradição judaica vai dizer que Deus ama o coração partido. O seu coração está partido, é naquela hora que já não tenho mais o que falar, já não tem mais espaço para mim. Eu preciso me entregar a algo maior, senão a vida é insuportável. Né? A Meimei vai lembrar naquela mensagem linda, confia sempre. Qual é a coisa mais difícil, terrível, pior que pode acontecer a alguém? É perder a fé e continuar vivendo. Por isso que esse tema, ele é muito importante, que nós conversemos sobre ele. Muito, muito importante. Então, abre o teu coração. Uma fresta do tamanho de um buraco de uma agulha. E eu te inundarei com a tua luz. Toda a história da Bíblia é Deus em busca do homem, né? Tem aqui, eu tenho um livro lindo, Haskell, é até uma obra, até a última vez que eu procurei, é uma obra esgotada. Deus em busca do homem. Né? Deus está sempre ali à procura dos seus filhos. Mas nós precisamos também nos desvencilhar dessa concepção antropomórfica de Deus. Nós precisamos sentir essa presença divina. Sentir. Abrir o coração para sentir. Né? Então, é isso. Né? Que linda a sua fala, eu achei muito linda, porque é exatamente isso que a gente precisa se esforçar, né? De desumanizar Deus e a gente procurá-lo, porque ele está à nossa procura o tempo todo, mas pela nossa pequenez, aí sim, né? Pelo nosso tamanho pequeno, a gente não percebe isso, mas que a gente sinta isso, né? Que a gente sinta Deus procurar a gente o tempo todo e ele procura. A gente pode falar que seria essa água, né, que o peixe está nela, né, é assim como o ar, é assim como tudo que está em torno, né. Nosso amigo Fernando colocou aqui para a gente aqui uma dúvida dele, a gente vai ler agora. O que se pode dizer quando a fé é a fidelidade em Deus e a religiosidade é a forma mais fácil de se conectar com Ele? Como separar uma da outra se ambas nos faz ascender a Deus? A religiosidade é um sentimento. Né? A fé é uma virtude. Uma virtude é algo que nós desenvolvemos, é uma capacidade. Nós vamos vivendo, aprendendo, crescendo, e assim nós vamos desenvolvendo uma virtude. Né? Essa capacidade de perceber Deus, de sentir. Quando você alcança, quando você chega nesse nível, nada pode... você desenvolve aquela percepção, nada pode nos separar do amor de Deus. E a religiosidade é esse sentimento, é essa percepção do sagrado, né? É essa percepção do sagrado, é essa consciência de que nós estamos em Deus. Então, a religiosidade é um sentimento, a fé é uma virtude. Essa é a diferença. Exatamente. A nossa amiga Adriana, ela contou um fato aqui, rapidamente, que traduz o que você disse sobre esse quadro, né? Que a porta só se abre pelo lado de dentro. Ela falou que um dia perguntaram a ela como faz para ter a fé que ela tem dentro dela. Ela disse que não sabe explicar, porque é uma coisa que vem de dentro. E sim, né, é uma coisa que vem de dentro, ela sente de dentro para fora, né? E é realmente isso, Adriana. Foi muito bem colocada, porque, como você disse, né, Terezinha, quando o nosso coração se parte, entre aspas, você muito bem colocou, não nos sobra mais nada, só nos sobra a Deus. E é nesse momento de quebra, de derrota, de tombos, de quedas, que a gente vai perceber quem continua ali do lado, quem que está ali, quem que preenche o nosso íntimo, quem que nos carrega, quem nos sustenta, como nessa prece que eu fiz aqui hoje. Agradecer a Deus porque em certos instantes nenhuma força estava junto de nós e a gente tinha muito medo. Mas mesmo assim, Deus nos carregou no colo, porque sabia que nós éramos frágeis o suficiente para, às vezes, desistir. Mas Ele carregou a gente no colo, mesmo a gente não tendo essa fé. Mas Ele mostrou caminhos aí para a gente desenvolvê-la, né? A Dulce... Ah, tá, pode dizer. Não é como o filho na barriga da mãe. Não tem outro jeito de a gente compreender isso melhor, para mim, Terezinha. Né?
eu sou mãe e todos nós vivemos essa experiência, né? Estarmos ali quentinhos, cuidados, nutridos, né? Pelo amor de Deus, tem uma hora que nós Exatamente. nascemos para a vida e começamos a caminhar. Mas nós somos tudo, é tudo, Deus nos provê tudo. Está lá em Isaías 41, se não me engano. Não temas, eu sou contigo. Não é eu estou contigo, é eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, né? Eu te esforço, eu te sustento. Tem uma música linda, linda, linda. Não temas, o título da música. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Quer dizer, nós temos tudo. Nós só precisamos aprender a olhar, né? A enxergar. Exatamente. Nossa amiga Rita comentou aqui, falando que estarmos vivos é a prova de Deus em nós, em tudo. Embora alguns não consigam enxergar, sentir, agradecer e viver. E viver além do corpo, e viver além da carne, né? Viver enquanto espírito, viver enquanto existir, não somente sobreviver, né? E aí, Sim. para a gente falar aqui um pouquinho, nosso tempo já está terminando, a Dulce comentou um pouco mais cedo que compreender Deus, compreender que Deus está em nós é reconfortante. E aí, logo abaixo aqui, mas daqui a pouco eu leio já o seu, tá? A Dulce mesmo colocou, irmã, mas será mesmo preciso o sofrimento ou a dor para conseguirmos abrir o coração? Adoro essa pergunta. É uma das perguntas que eu reflito sobre ela desde cedo, né? É porque nós precisaríamos entender o que é a dor. Porque nós confundimos muitas vezes. Quem melhor responde isso é Leon Denis, né? A dor é uma das potências da alma. Nós estamos, é uma disposição, nós estamos aqui abertos. E essa capacidade de sermos afetados pelas coisas, sermos afetados pelo que acontece. Então, é isso que nós chamamos de dor, né? Essa disposição, essa capacidade de sermos afetados por aquilo que acontece. Isso é a dor. Então, o sofrimento é essa percepção. No primeiro momento, quando nós sofremos, somos mais ou menos como aquela criança no shopping contrariada. Às vezes alguém diz, mas a perda de um ente querido, as grandes dores transformam a alma. E aí vem o que é o sofrimento. O sofrimento é inerente, claro, porque se não fosse assim, nós não mudaríamos. Mas eu posso fazer uma escolha. Eu posso desenvolver naquele momento uma confiança que há um poder maior, que há uma motivação maior, que há um poder maior que dirige esse universo e que eu estou aqui num processo de aprendizado. E eu posso me revoltar contra esses poderes superiores e começar nessa revolta a cair, né? A irmã Cipriana, no livro No Mundo Maior, num momento muito comovente, que o obsessor pergunta a ela, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E ela responde de uma forma inesquecível. Ela vai dizer, é a mesma coisa de nós perguntarmos, do vaso perguntar ao oleiro, porque ele é submetido, o vaso é submetido a uma temperatura tão desumana. Então, assim, o sofrimento, ele tem um divino mistério. Um mistério de amor. Qual é a mãe que não sofre pelos seus filhos? Qual é o pai que não se sacrifica pelos seus filhos? E aí nós vamos entendendo esse divino mistério do sacrifício. Esse aprendizado. Então, quando nós passamos por grandes dores, dores imensas, nós descobrimos essa luz no coração, essa capacidade de perdoar. Eu falo desse tipo de dor, não dessas contrariedades pequenas. Dessa dor que nos, vamos dizer assim, obriga a escolher entre o perdão e o resto de uma vida inteira de ódio, de revolta, né? Então, quando Jesus diz, Pai,
perdoar-lhes, eles não sabem o que fazem. Tudo está consumado. Eu fiz, cumpri meu dever. Então, só os grandes espíritos vão realmente compreender esse divino mistério da dor. Nós ainda estamos, né, nessa fase de, por que você fez isso comigo, papai? Eu não Porque eu, mereço né? Porque isso. não o outro. Eu não podia ter aprendido só pelo seu amor, né? Então, filhinha, aprende pelo seu amor, Terezinha. Mas Às vezes essa gente, dor, né, Terezinha, é o gesto máximo de Deus para com o seu filho, que ele está tentando ensinar, está mostrando aquele caminho, está dando todas as chances possíveis e impossíveis, mas infelizmente a gente não enxerga, a gente não tem a capacidade de discernir quais são os avisos que Deus nos dá diariamente. Às vezes ele quase grita, né, mas a gente não quer ouvir. E aí Deus, por um gesto de infinita misericórdia, concede essa dor que nos reestrutura, né, internamente e que nos faz, como você muito bem disse, fazer uma escolha. Se eu te dei todas as chances e até agora você não viu, vou te permitir sentir essa dor para que você se conecte, né, de olha, uma eu forma só ou de outra. queria colocar a frase da Cipriana, né? Irmã Cipriana, livro do Mundo Maior, tá, gente? Ela diz aqui: não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a coser o delicado vaso em calor ardente, ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatuária. Camilo, é o obsessor, tá? Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso, porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúleos de revolta com que se despenham na sombra dos precipícios. Então, é o momento da escolha. Então, se eu tenho a percepção de Deus, dessa presença divina em minha alma, se eu me reconheço como filha de Deus, eu me entrego nos braços do meu Pai na hora da dor. Agora, se eu não me reconheço como filho, eu vou para aquele filósofo materialista, Bakunin, que vai dizer: o homem orando é como um cão implorando a piedade do seu dono. Então, essa é a escolha. Bem, mas nós que estamos aqui já entendemos esse Pai Celestial de alguma forma, né? E tem aquela pergunta linda que é feita num livro que eu gosto muito, um livro antigo, Harpas Eternas. É uma das histórias do menino Jesus, que o Hilarion, o mestre, ele pergunta ao mestre como que o Pai Celestial tão grande pode caber no meu coração, que sou tão pequeno? Porque ele explica para ele que o Pai Celestial a gente não vê, a gente sente. E aí ele chega à conclusão, o menino Jesus, né, deve transbordar Pai Celestial de mim para todos os lados. Né? Então, a gente precisa realmente deixar que transborde Pai Celestial para todos os lados. Esse é o objetivo sublime da vida. Mas, às vezes, minha querida, se o coração não for partido, se a gente não abrir aquela fresta, a luz divina não inunda, não entra. Que maravilha, que bênção, que oportunidade única e abençoada da gente estar aqui hoje, meus amigos. Quero dizer que para mim tem sido, foi e será uma honra poder estar aqui, intermediando esses papos de cunho elevadíssimo e a gente poder conhecer tantos amigos que se conectam com a gente em espírito acima de tudo. Quero, em nome da nossa amiga Terezinha, agradecer todos os expositores que tiveram com a gente desde abril e que abriram suas casas, as suas portas dos seus corações para compartilhar esse ensinamento divino que Cristo veio trazer com muito amor, carinho, compreensão. E quero desejar um feliz 2021 para todos nós, que a gente consiga se tornar mais resilientes, mais fortes,
mais capazes e espíritos em Cristo com mais fé do que nós tínhamos antes e entender a dor como uma oportunidade de crescimento. Que a gente se conecte mais fortemente a cada dia. Terezinha, obrigado de coração pela sua doação, do seu tempo, do seu estudo, conhecimento. Foi muito lindo para todos nós. Esteja com Deus, tenha um 2021 abençoado e logo, logo a gente pode se ver mais uma vez, tá bom? Obrigada, meu irmão. Obrigada, meus amigos. Obrigada, pessoas queridas. Deus nos abençoe a todos. Obrigada. As manifestações de carinho que vocês estão mandando aqui. Eu é que agradeço e peço a Jesus que sempre nos dê a oportunidade de estarmos juntos. Feliz Assim Ano seja. Novo. Amigos, lembrando que quem não conseguiu assistir a live desde o início, nós vamos subi-la para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho, patrocínio, e YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, e em nome da FEB, de todos os centros espíritas do país todo e de fora, quero lembrar mais uma vez que a única vacina disponível e a maior de todas, para todos os tempos, é o conhecimento, é a fé, é o cuidado. O ano esse de 2020, que foi intitulado como Ano do Cuidado, que a gente entenda que esse vírus está aqui para nos ensinar muito mais do que ter zelo, saúde, higiene, e sim transparência espiritual, mental, mudança de comportamento, mas antes de tudo que a gente entenda que isso parte dos nossos pensamentos e sentimentos, porque como Cristo disse, vós sois deuses. Vamos compreender isso, aplicar em nossas vidas. Foi uma honra mais uma vez, obrigado. Nós vamos sair de recesso bem rapidinho no começo do ano, a gente vai descansar alguns diazinhos aí, reestruturar nossos estudos e logo em breve a gente retorna aí os nossos estudos, tá bom? Fiquem todos com Deus e feliz ano novo. Terezinha, um abraço. Obrigada. Obrigado, nós.